Olá, meu nome é Rebeca, eu trabalho para a Northway e hoje eu quero falar com vocês a respeito de visto de estudante canadense, aplicação, vou falar um pouquinho sobre os documentos também. Vou só esperar mais alguns segundinhos e aí para eu começar a falar, tá bom? Brasil, isso. Tô falando no Periscope e tô falando no Facebook ao mesmo tempo. Então eu tô olhando, acompanhando os dois aqui, tá bom? Deixa eu esperar mais alguns minutinhos. Bom, a ideia é realmente eu fazer isso, né? Como eu tenho falado aí, vai fazer já um mês que eu tenho feito isso com uma certa frequência, toda semana. Eu apresento um novo tópico, uma nova abordagem só para falar sobre o Canadá, falar tipo o dia a dia. Semana passada eu falei sobre custo de vida. Então, assim, toda semana a ideia é trazer alguma coisa diferente, tá? Então eu vou começar a falar. E aí depois o vídeo vai ficar disponível no Facebook. Depois, então, se vocês quiserem seguir a página da Northway no Face, o vídeo vai estar lá e aí vocês conseguem acompanhar, tá bom? Bom, vamos lá então. Vou falar hoje sobre visto de estudante, tá? Então, assim, para aqueles que estão pensando em vir estudar inglês, se você vier estudar inglês até 24 semanas, que são 6 meses, o visto emitido será de turista. Então, não é isso que a gente vai falar. Se você está pensando em estudar por um período, se você quer garantir o seu visto de estudante, por exemplo, se você, tem muita gente que vem para cá quer estudar inglês primeiro para aprimorar o idioma e depois entrar num college, você tem que estudar pelo menos, no mínimo, mais de 24 semanas, ou seja, mais de 6 meses para que você consiga pegar o seu visto de estudante, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer para garantir esse visto de estudante, no caso, mesmo que você venha estudar idioma, no período maior de 24 semanas, mais de 6 meses. Você vai ter que fazer a matrícula na escola, tá? Através da matrícula da escola, você vai receber uma carta de aceitação, que é a LOA, que é o documento, um dos documentos mais importantes que você tem para conseguir provar para o consulado, para a imigração canadense, o que exatamente você vai fazer aqui, por quanto período, por quanto tempo você vai vir estudar. Então, essa carta ela é super importante. Então, geralmente, como que funciona? Você fazendo com ajuda profissional, você fazendo sozinho, o primeiro passo é você preencher a sua ficha de matrícula e na maioria das escolas elas pedem que você, no caso das escolas de inglês, elas pedem que a matrícula seja paga para você conseguir receber essa carta de aceitação para você conseguir aplicar o teu visto, tá? No caso de college é um pouquinho diferente, que eu vou explicar para vocês também. Mas então, assim, uma dica que eu deixo para vocês, se vocês estão pensando em vir para o Canadá, para poder estudar primeiro o inglês e depois entrar para um college, eu aconselho, vocês sabem que vocês vão precisar de pelo menos aí 6 meses de inglês para vocês conseguirem atingir o nível adequado para poder ir para o college, um nível acadêmico. Eu aconselho a vir para o Canadá direto com um visto de estudante, ao invés de vir para cá com um visto de turista e mudar o status aqui. É possível fazer essa alteração de status, mas eu acredito que seja melhor, né, quando você já vem para cá, se você sabe que você vai ficar, se você sabe que você vai estudar num career college, num college, esse tipo de coisa, é aconselhável que você já venha para o Canadá com esse visto de estudante. Então tá, no caso que preencheu a ficha de matrícula, tudo direitinho, aplicou, recebeu a carta, você vai conseguir, é um dos documentos que você vai usar para conseguir solicitar o seu visto de estudante, tá? No caso do Pathway, que é aquele programa onde você vem primeiro para estudar inglês e depois você vai para o college, como que funciona? Você vai aplicar primeiro para o curso de inglês, então pode ser numa instituição de inglês parceira do college, ou pode ser direto no college. Se você não fez nunca, tipo, nenhuma prova oficial, como do IELTS, do TOEFL, o college, no caso, ele vai assumir que você tem um inglês básico. Então, ele vai te dar aí um período de carta, um período, sei lá, de 10 meses, um ano, que é o que a maioria dos colleges eles acabam oferecendo. Isso se você for fazer o inglês direto no college. Se você optar em fazer o inglês numa escola de inglês parceira do college, possivelmente você vai fazer um teste de inglês estando no Brasil ainda.
E aí, algumas escolas solicitam que esse teste seja refeito quando você estiver no Canadá. Outras escolas utilizam mesmo o teste que você já fez no Brasil, então vai depender muito da dinâmica de cada escola. E aí você vai receber uma carta condicional, dizendo, ok, você precisa completar um período X de inglês para depois você conseguir começar o seu college. Geralmente, você vai receber essa carta condicional, só que a aplicação do visto vai ser para o período inteiro. Então, você vai receber desde para o período de inglês até a questão do college. O seu visto emitido vai ser o visto de estudante, tá? O mesmo acontece para a Career College, que são esses cursos educacionais e vocacionais, que são cursos que possuem, na sua maioria, o trabalho como parte do programa de estudo. Então, por exemplo, se você vier para cá para um curso co-op, por exemplo, 6 meses, 3 meses de curso de business, mais 3 meses de 3 meses de parte prática, né? O seu visto vai ser de estudante, só que você tem a permissão de trabalho. Só que todo o seu formulário, tudo que você for aplicar, vai ser para visto de estudante, tá bom? Então, quando você faz a aplicação para o college, né, vamos supor que você tenha o inglês bom para você ir direto para o college, o pré-requisito vai ser você mandar, além dos documentos de matrícula, histórico escolar, do ensino médio, histórico escolar e diploma da sua graduação, se você tiver. Eles vão pedir também que você envie a nota da prova oficial do inglês. As mais conhecidas são o TOEFL e o IELTS, e as mais aceitas aqui também, né? Então, eles vão pedir que vocês enviem toda essa documentação. Esses documentos precisam ter tradução juramentada. Então, para vocês serem aceitos, aí o college, o que ele faz? Ele vai analisar toda essa documentação junto com a sua ficha de matrícula e você vai pagar a tua matrícula também. Esses valores de matrícula, eles não são reembolsáveis. Então, uma vez que você pagou, não tem reembolso desse valor. O college, ele vai analisar toda a documentação, ver se está tudo certo, ver se você, olhando o seu histórico, se você preenche os requisitos do que o college precisa. E aí sim eles vão te mandar uma carta de oferta, né? Então, com essa carta, você vai conseguir pagar o primeiro term, que é o primeiro semestre referente ao college. Então, como que funciona para você? Como que funciona para o college? Você vai ter que fazer a aplicação, você paga a matrícula, recebe a carta. Quando eles falarem, ok, tá tudo certo, aí sim você consegue. Aí você vai receber uma carta para você conseguir pagar para o teu primeiro semestre. Você pagando o primeiro semestre, aí sim você vai receber a LOA, que é a carta de aceitação, para você conseguir aplicar para o teu visto de estudante. Então, college é um pouquinho diferente. Escolas de inglês e Career College é um pouco menos burocrático, porque a escola de inglês você só precisa realmente fazer a matrícula. Geralmente, quando tem a parceria com agências no meio, geralmente é só a matrícula mesmo que você precisa pagar. Em alguma outra escola, eles podem pedir que você pague o valor integral. O valor integral ele tem que ser pago geralmente antes de você começar o curso, mas até para a aplicação do visto, como é suscetível à aprovação ou não, tem essa possibilidade de você só pagar realmente a matrícula. No caso do Career College, você vai ter que fazer um teste de inglês, então antes de você receber a carta de aceitação do Career College, que são esses cursos vocacionais e educacionais, você vai fazer o curso de inglês, que geralmente são o teste de inglês, que geralmente são online, gratuito, feito pela própria instituição mesmo. Você passando no teste, sendo tudo certo, aí sim você vai conseguir pagar a matrícula e você vai conseguir receber a carta de aceitação para você conseguir aplicar o teu visto de estudante. E no caso do college, que é um pouquinho mais burocrático, porque além de você ter que cumprir todos os requisitos de inglês, que é o que você vai ter que comprovar, você vai ter que pagar o valor referente ao primeiro semestre, que varia em torno de 6 mil, 7 mil dólares. O valor geralmente, sim, em caso de visto negado, o valor geralmente sim, ele é reembolsável, então a maior parte do valor, no caso do college, quando você tem que pagar, porque você já tem que pagar o primeiro semestre, então eu estou falando de um valor aí de uns 6 mil dólares aproximadamente. Então você tem que pagar esse valor antes de você aplicar o visto. Então assim você saber se vai dar tudo certo ou não, mas é um valor que o college ele já solicita, né? Então já é uma coisa que já tem que se deixar preparado aí.
na hora de você pensar na aplicação do college. As escolas de inglês, elas têm início toda segunda-feira, em sua maioria, assim. Então, assim, é possível para questão de planejamento, é possível você vir para cá e conseguir se planejar para começar as aulas toda segunda-feira. É bem tranquilo com relação a isso. Career College geralmente tem início uma vez por mês, então também torna o planejamento um pouco mais fácil. O que é um pouquinho mais seletivo são os colleges, às vezes tanto privado quanto público, que em sua maioria eles têm 3 intakes por ano, que é janeiro, maio e setembro. Então todo o planejamento ele tem que ser feito em cima dessas datas, principalmente aqueles que estão vindo para o programa do Pathway. Então se você sabe que você vai ter que estudar 4 meses antes de inglês, eu aconselho você deixar pelo menos 2 meses de folga antes do início do college, para não correr nenhum risco, porque assim, até o programa Pathway vai depender muito do seu desempenho. Então, assim, se no seu teste dizer que você precisa fazer 6 meses de inglês, só que você precisa atingir um nível adequado, o nível mínimo da escola, para você conseguir entrar direto no college sem precisar da prova do IELTS ou do TOEFL, sem precisar de uma prova de inglês específica. Mas vai depender muito do seu desempenho. Então, eu sempre peço, assim, para os meus clientes, assim, para os alunos, para eles considerarem pelo menos 2 meses de folga antes do college. Porque caso você precise de um pouco mais de fôlego, por exemplo, você não passou no último nível, você vai ter aí mais 2 meses antes das aulas do college começarem, para você completar o seu curso de inglês. Então, é bem importante aí vocês se ligarem com relação ao prazo. No caso do college, os cursos eles começam, então são 3 vezes por ano, e não são todos os cursos, também não são todos os colleges. A maioria eles têm início em setembro. Em setembro é muito mais fácil vocês encontrarem início das aulas. A aplicação, eu sempre recebo perguntas com relação a isso. Quando que é melhor tempo a aplicar? Eu aconselho a aplicar com pelo menos 6 meses de antecedência para um college público, porque college demora para dar resposta, em alguns casos, até para eles emitirem a carta de aceitação, que é a LOA, eles podem demorar em torno de 2 meses, 1 mês e meio. Então, é um processo um pouquinho mais burocrático da análise de documentos que eles fazem. Então, assim, não tem como passar por cima, não tem como falar assim, eu estou com o meu processo atrasado, eu preciso aplicar meu visto. A gente tem que seguir as normas, a gente tem que seguir as regras do que eles pedem aqui. Então, eu aconselho a aplicar com 6 meses de antecedência antes do início. E ficar ligado se o seu curso ele tem início em janeiro, maio ou setembro, que essas são as 3 datas mais comuns para início de curso aqui no Canadá, tá? Vou falar um pouco para vocês com relação aos documentos, quais são os documentos necessários para a aplicação desse visto de estudante. Então, no próprio site do CIC, vocês podem encontrar todo o checklist que tem lá, mas como eu já cheguei a falar até num outro vídeo e até em um post também que a gente já escreveu, nem tudo que está no checklist é suficiente. É importante, em muitos casos, a gente completar com documentos extras, para não deixar dúvida com relação ao agente de imigração. Tá? Então, eu vou falar para vocês mais ou menos aqui quais são esses documentos para vocês se prepararem na hora da aplicação. Tá? Então, assim, primeiro tem que se preparar com os documentos para a aplicação do college, recebeu a carta de aceitação da escola, do Career College ou do college, aí sim vocês podem dar sequência para a aplicação do visto de estudante. O formulário que é necessário para a aplicação do visto de estudante é o formulário 1294. Então, com esse formulário tem que preencher todas as informações lá. E aí sim é uma aplicação feita fora do Canadá. Então, assim, para aqueles que estão aplicando, estejam no Brasil ou não, é o formulário que vocês vão aplicar solicitando o visto de estudante aqui para o Canadá, tá? Tem um formulário de família também que vocês vão precisar preencher.
O formulário de família ele precisa ser assinado, então assim, o outro formulário não, se a aplicação ela for feita online. Existem duas formas de fazer a aplicação do visto canadense e não tem entrevista. Então é diferente, muitas pessoas comparam com o visto americano. O visto americano tem a entrevista, mas o canadense não tem. É exatamente por isso que a gente tem que reforçar com a documentação, porque você não está lá para explicar. Então aquilo que ele lê, aquilo que ele vê, é aquilo que ele vai julgar na compreensão dele, tá? Então, assim, é bom sempre realmente reforçar com as documentações. Então, você consegue aplicar tanto online ou via papel. São duas formas de aplicação. Geralmente, aplicar online é mais rápido. Então, acaba tornando o processo um pouquinho mais rápido. Falando em questão de prazo, varia muito de acordo com a demanda, tá? Agora, no Brasil, tem demorado em torno de 8 semanas, que é o prazo que o CIC divulga no site, que é o que tem demorado para sair o visto de estudante. Então, seja para estudante de inglês, com um período maior de 24 semanas, seja para um career college, seja para um college, tem demorado aí um período de 8 semanas. Então, é bom se planejar mesmo com relação a isso, para não ficar muito justo, porque tem que levar em consideração esse prazo do visto também. Então, além de ter que esperar pelo prazo do college, tem que esperar ainda pelo prazo do visto, tá? Então, o formulário de família, no caso, ele tem que ser um formulário assinado. Se vocês fizerem a aplicação online, é o único formulário que precisa ter. Se vocês tiverem um representante legal, ele vai conseguir analisar e ver toda essa documentação certinha para vocês. Os documentos de identificação. O que é importante mandar? O passaporte atual. Então, tudo aquilo que vocês têm de marcação, carimbo, stamp, tudo que vocês identificam que vocês já viajaram, que vocês já saíram do país, porque mostrar histórico de viagem é importante também. Passaporte antigo, então vamos supor que você pegou um passaporte novo e aí não consta nada desses carimbos, então é bom você mostrar também o passaporte antigo que você tenha. Uma outra coisa importante, o visto canadense ele vai ser emitido pela duração do programa ou até a duração do seu passaporte. Então, assim, até a validade do seu passaporte, aquilo que vier primeiro. Então, se, por exemplo, você sabe que vai fazer um curso de 2 anos e o seu passaporte expira em 1 ano, muitas vezes é melhor que você... Nossa, o sol tá brilhando agora aqui. Muitas vezes é melhor que você tire um novo passaporte, né, para que você consiga pegar o visto todo no período todo, ou se caso contrário, estando no Canadá, você vai ter que solicitar a extensão do seu visto. É possível fazer? É possível fazer, mas lembrando que vai ser uma nova aplicação, você vai ter que entrar com toda a documentação, tudo de novo. Então, é um trabalho a mais aí que você vai ter. Então, lembrando, ou vai ser pela duração do programa, ou vai ser pela duração do teu passaporte. Então, é importante ficar ligado com relação a isso, tá? Que mais? Comprovar se você está vindo, por exemplo, de férias. No caso, não vai ser porque você está aplicando para visto de estudante, né? A não ser que você pegue... Tem muita gente que pega, realmente, uma licença do trabalho, né? Tipo assim, uma licença remunerada ou não remunerada, enfim, dizendo que a pessoa vai trabalhar fora, vai estudar fora durante esse período. Então, se conseguir uma carta comprovando que você está no trabalho, que você tem o cargo X, que você recebe o salário tal, que você está na empresa durante esse tempo. Então, é importante comprovar esse vínculo empregatício que você tenha. Mesmo sabendo que você vai deixar a empresa, porque muitas pessoas falam assim, poxa, mas eu vou estudar 1 ano fora, eu não vou manter meu emprego? Não, não vai, e o consulado também sabe disso, que são raríssimos os casos onde a pessoa ela mantém o trabalho dela ainda no Brasil. Mas na condição atual, vocês têm que mostrar que vocês têm condições de vir para cá, que vocês têm uma vida estável no Brasil, que tá tudo certo para vocês conseguirem aplicar o visto, tá? Foto digital também é um outro documento que vocês vão... Outro documento não, é uma outra solicitação que vocês vão precisar enviar. Essa foto tem a especificação dela também no site, para vocês é mais ou menos 3,5 por 4,5 centímetros. Não precisa você tirar, se você está fazendo uma aplicação online, você não precisa, por exemplo, ir até um fotógrafo profissional para você conseguir essa foto. Se você tirar uma foto legal, sem sombra, sem sorrir, foto de documento, mostrando bem o rosto, tudo numa parede branca que você consiga colocar
dentro do formato, sim, tranquilo. Geralmente é o que a gente faz, assim, para todos os nossos clientes e, assim, nunca deu... Não dá problema com relação a isso. Certidão de casamento, então se você é casado, se você está vindo com o seu cônjuge, você precisa ter a certidão de casamento. Certidão de nascimento, se você está vindo com seus filhos menores de idade, então vocês precisam também comprovar esses documentos, tá? Documento de suporte financeiro, né? Que eu sei que aí é uma das maiores dúvidas que todo mundo tem na hora de falar da aplicação. Então, de novo, mostrar que vocês têm tem o vínculo empregatício, mesmo que vocês vão deixar o trabalho. É até muito interessante em alguns casos, principalmente para aqueles que estão vindo fazer ou uma pós, ou tá vindo estudar, e assim, a empresa tem total ciência, né, de que vocês vão ficar esse tempo fora. Muitas vezes, vários clientes, eles conseguem pedir uma carta onde a empresa, ela se coloca oferecendo a vaga de volta para o estudante, ou colocando a intenção em recontratar essa pessoa de volta quando ela retornar para o Brasil, né? Lembrando que, assim, por mais que a sua intenção seja imigrar, a princípio, o que tem que deixar bem claro é que você está vindo para cá, que você está aprimorando, seja o idioma, seja adquirindo uma experiência internacional, seja melhorando o teu diploma, mas que, a princípio, a sua intenção é retornar para o Brasil, porque imigrar através dos estudos é uma consequência de que tudo vai dar certo, tá? Vocês vão precisar comprovar o extrato bancário dos últimos 3 meses, então uma das coisas que tem que fazer, tem que ser coerente aqui também. Por exemplo, vamos dizer que vocês têm uma média de R$ 5.000 na conta e de repente de 5.000 pula para 50. Como são os últimos 3 meses, tem que ter uma justificativa. Por isso que eles pedem para eles entenderem que vocês estão estáveis com relação a essa parte financeira durante pelo menos esse período de 3 meses, que é o que vocês estão comprovando. Se, por exemplo, houver realmente esse salto de 5.000 para 50, pode acontecer, foi assim, uma bonificação da empresa, foi uma rescisão, foi um valor de herança, foi alguma coisa assim. Tudo bem, pode acontecer, só que tem que justificar, tá? Então, assim, tem que comprovar de onde que veio esse dinheiro, não é só colocar na conta e aparecer. Muitas pessoas, eu sei que às vezes falam assim, eu vou pegar um empréstimo, coloco na minha conta, tiro o extrato bancário e mando. Por isso que eles pedem os últimos 3 meses. Tem que fazer sentido da onde que veio esse dinheiro, tá? Uma outra coisa também, caso você queira usar um patrocinador financeiro, você pode usar. Então, você pode somar tanto com a tua quantia, quanto a quantia de um patrocinador. Então, você pode usar esse suporte. Então, vai precisar do extrato bancário também, desse patrocinador financeiro, comprovando os últimos 3 meses. Ele vai ter que comprovar que ele tem condição de suportar ele mesmo, né, os familiares com quem que ele mora e tudo, e ainda assim ele tenha condições de te manter aqui no Canadá, tá bom? E ele vai ter que fazer uma carta também, essa carta é super importante, assinada por ele, se responsabilizando caso você precise de qualquer recurso financeiro que você poderá contar com ele. Imposto de renda também é super importante, ainda mais quando tem declarações de bens e direitos, então assim, é importante colocar essa parte também, tá bom? Isso aí no caso dos dois, pode ser tanto do aplicante principal quanto do sponsor, né, desse patrocinador. Então assim, documentos extras também que vão ser importantes vocês colocarem, que é a LOE, como eu falei anteriormente, que é um dos documentos mais importantes realmente que você tem para fazer isso. No caso daqueles que vão vir para um programa co-op, a escola ela manda, então, uma carta explicando por qual que é a necessidade do co-op, então tem que anexar essa carta também. Qualquer certificado, diploma, qualquer coisa que seja relativo, que seja importante, às vezes, para a área de vocês. Então, assim, a gente consegue anexar esses documentos extras. Lembrando, novamente, que nem tudo o que eu estou falando, por exemplo, assim, desses documentos extras está no checklist, mas, assim, são documentos que nós enxergamos, até pela experiência dos casos dos nossos clientes aqui, que a gente vê a necessidade realmente de deixar explicado qual que é a intenção
da pessoa em vir para o Canadá. Então, ela vai estudar, tem que fazer sentido, então, nessa solicitação para minimizar ao máximo um visto negado. Se você possui bens no Brasil, então carro, apartamento, se você possui empresa, então mostrar esses documentos também é super importante, porque mostrar o vínculo com o Brasil, como eu já falei também, mostrar que você tem condições de se manter aqui no país, mas assim, que você tem razões para voltar para o Brasil também. Né? Então, que não é que você está se desfazendo de tudo, você está vendendo tudo e você está vindo para o Canadá para tentar uma nova vida. Então, a princípio, você tem que comprovar que você está vindo, que você vai aprimorar o idioma, que você vai aprimorar profissionalmente, mas que você tem esse vínculo com o Brasil. Então, esse vínculo ele pode ser comprovado com propriedades, ele pode ser comprovado com uma carta de trabalho, com uma faculdade, esse tipo de coisa, tá? Uma das coisas que é importante, super importante também, é com relação à carta de explicação. Até ela é colocada como um documento opcional, só que ela é extremamente importante, até porque a chance que você tem de explicar realmente quais são as suas intenções no Canadá. O que você vai fazer aqui? Por que você optou o Canadá? Por que você optou a cidade de Calgary? Por que você optou essa escola? Então, nessa carta você consegue colocar e esclarecer que quais são as suas intenções, que você está vindo estudar, que você pensa em conseguir um melhor trabalho quando você retornar para o Brasil. Em alguns casos, a gente consegue até anexar para poder fazer sentido quanto que uma mesma posição de uma pessoa, de um trabalho, uma pessoa que fala inglês e uma pessoa que não fala, diferença salarial. Então, se a gente precisar reforçar com esse tipo de informação também, a gente reforça. Cada caso ele é analisado de uma maneira diferente. Então, cada caso ele vai ser estudado e vai ser anexado os documentos que a gente acha que seja necessário para reforçar a aplicação para que tudo ocorra bem. Bom, de parte de documentação é isso o que eu queria falar para vocês com relação ao visto de estudante. Eu espero que isso tenha sido proveitoso para vocês, espero que vocês tenham entendido o que eu quis deixar claro aí para vocês, para ajudá-los nesse processo, de realmente de planejamento. Vou deixar meu e-mail, tá? O e-mail da empresa, caso vocês queiram ter qualquer informação detalhada de acordo com o caso específico de vocês. Lembrando que cada caso é um caso, a gente pode olhar de uma maneira geral, mas assim, olhar os casos específicos para aplicação, para junção de documento, é importante também, tá? Vocês podem mandar um e-mail para info@northway.com, que teremos aí o maior prazer em falar com vocês, tá bom? Super obrigada mais uma vez pela participação de vocês, tanto no Periscope, pelas pessoas que eu tô vendo aqui, quanto para vocês no Face. O vídeo vai ficar no Face, então vocês vão conseguir ter acesso e qualquer outra dúvida a gente volta a se falar. Terça-feira que vem eu volto com outro assunto. Possivelmente eu acho que vou falar sobre costumes canadenses, então vou colocar algumas coisas aí que é diferente, que a gente não tem no Brasil, que é diferente mesmo. Vou apresentar para vocês e a gente vai se falando, tá bom? Obrigada mais uma vez pela participação. Até mais. Tchau, tchau.